amém? Amém. Como é um culto de Santa Ceia, nós queremos trazer uma palavra também em relação ao ato. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir comigo a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. É um prazer estar aqui convosco, com o pastor José Lopes, presidente desta igreja, pastor Douglas, pastor Valentim, né? Tem antes não, é só Valentim mesmo, né? Valentim Balbino. E é um prazer estar aqui com os nossos irmãos, com o pastor Douglas Batista, sua esposa e demais obreiros aqui presentes. 1 Coríntios 11, verso 17. Nisto, porém, não vos louvo. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, senão para o pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Muito bem, queridos, nós vamos falar dessa passagem bíblica baseado no verso 22, aliás, 23, 24, em especial 24, e o verso 25. Em memória de mim, e ele repete, em memória de mim. Estaremos falando sobre essas duas temáticas, como nós estamos aqui pontuando biblicamente esse texto bíblico, em memória de mim. Primeiramente, tudo na igreja, tudo na igreja deve orbitar em torno da pessoa de Jesus Cristo. É isso que cada crente aqui deve ter em mente, eu creio que tem. Tudo deve orbitar, tudo deve girar em torno de Cristo Jesus. Por que, pastor Ziel? Porque a causa do nosso perdão, a causa da nossa vitória, do perdão dos pecados, da nossa redenção e da vida eterna gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. O que a igreja canta para Ele. O que a igreja faz para Ele. Tudo que a igreja realiza deve ser em torno da pessoa de Jesus Cristo. Porque, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 58, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, tudo na igreja deve orbitar em torno de Jesus Cristo. Nosso louvor, nossas pregações, nossa adoração, tudo deve se voltar para Cristo Jesus. Como diz Romanos 11:36, a Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas eternamente
Amém. Nós não estamos aqui para adorar homens, nós não estamos aqui para adorar a orquestra. O que a orquestra faz é para ele. A pregação que nós damos é para a glória dele. Então, se eu estou aqui e você está aqui, pecados perdoados, vida libertada, foi o Senhor Jesus a causa de tudo isso. E quando nós atentamos para 1 Coríntios 15, verso 3 e 4, Paulo diz: porque eu também vos entreguei o que eu recebi. Olha, porque o Senhor Jesus, olha aí o texto, porque o Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O verso 4 ele diz: e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, a causa de você cantar bendito seja o Cordeiro é o perdão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A causa de você louvar ao sangue de Jesus é porque ele nos libertou da lei do pecado e da morte, e hoje nós temos vida e vida com abundância. Queridos, se toda a igreja entendesse isso, nós não íamos precisar entender que a igreja precisa de um culto de libertação, de um culto de avivamento, de um culto de renovação. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. E quando você vai para Apocalipse, capítulo 5, verso 12, aí está escrito assim: e que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de abrir o livro. Por quê? Porque ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graças, porque ele perdoou os nossos pecados. Quantos aqui já foram perdoados pelo sangue de Jesus? Então, tudo na igreja deve girar em torno da pessoa de Jesus Cristo. Mas vamos aqui ao texto. Esse texto, ele não é fácil. E recentemente eu estava vendo um pastor, aliás, um pastor um amigo meu de Paroapebas mandou para mim a resposta de um pastor sobre esse capítulo 11 de 1 Coríntios, que nós estaremos tratando aqui. A expressão que nós vamos usar, em memória de mim, quando você atenta para o próprio texto original, anamnesis, essa expressão anamnesis, ela quer dizer recordação, ela quer dizer lembrança. Quando você ouve esse substantivo feminino, recordação, lembrança, aqui o apóstolo São Paulo não está lembrando aquilo como memória de se gravar ou guardar uma fotografia. Digamos, você guardou uma fotografia do seu pai, do seu irmão, ou uma memória que você passa a recordar que você viveu lá no Brasil, na época tal, no tempo tal. Não é esse tipo de memória aqui que Paulo está falando. Quando Paulo usa a expressão fazei isto em memória de mim, usando anamnesis, essa expressão aqui no original, ela está apontando para levar você ao objeto da sua adoração. Quando Paulo diz faça em memória, não é uma fotografia morta, não é um Cristo na parede, não é um Cristo apenas histórico que viveu lá atrás. Quando ele diz faça isto em memória, Paulo estava dizendo: eu vou trazer vocês agora para o objeto da adoração, que foi, que era, que é, que permanece, que tem o poder, que tem a glória, que domina, foi ontem, hoje ele é, amanhã ele é, ele permanece vivo para sempre. Quem veio adorar esse Cristo aqui esta noite? Então não venha para o culto da Santa Ceia. Tem culto da Santa Ceia que mais parece uma missa. Tem culto da Santa Ceia que o irmão fica morto, fica parado. Paulo, quando escreve aos irmãos de Corinto, ele estava dizendo: o Cristo que eu quero trazer à vossa memória, ele continua vivo. Quem acredita aqui que ele está vivo pode dar glória a Deus. Então escutem bem uma coisa:
Mas há uma questão muito séria, porque, como eu disse aos irmãos, eu ouvi essa pessoa dizendo assim no vídeo que ele gravou: olha, porque tem muita gente querendo tratar o pecado com romantismo e tem muita gente querendo tratar o pecado com suavidade. E ainda diz assim, preste bem atenção, irmãos, depois vocês vão ver esse vídeo. Eu não gosto de polêmica, mas depois vocês vão ver esse vídeo. Lá o pregador, ele disse assim: o pastor, um dia eu entrei na igreja e o pastor dizendo, quem tem pecado, vem aqui à Santa Ceia. Aí ele disse, nós não vivemos mais na época da caverna. Queridos, não tratem esse texto assim. Vamos para o contexto. Essa igreja aqui era a igreja mais bagunçada e a mais saliente que Paulo liderou. É a primeira coisa, ela não sustentou Paulo, ela não ajudou Paulo, e quando Paulo chega nesse capítulo, a bagaceira já estava grande. Primeiro, nós não queremos só o Jesus Cristo da Bíblia. O Jesus da Bíblia é atrasado. O Jesus da Bíblia, ele não é um Jesus que tem uma mensagem filosófica. Capítulo 1, Paulo diz, uns andam dizendo aí, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Agora, outros lá atrás estão dizendo, eu sou de Cristo. Aí Paulo levanta, está Cristo dividido? Não, não está dividido. Ele diz, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não vamos mudar nada. A mensagem que salva é a de um Cristo que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Não inventa não, meus irmãos. Paulo estava dizendo, não misture o negócio. Aí quando você chega no 5, bagaceira. Chega no 6, bagaceira. E quando chega no 11, aí Paulo não aguenta. Por que Paulo não aguenta? Até tem coisa que Paulo diz assim. Ele começa, porque isso aqui é uma estratégia de Paulo. Olha como ele, no verso 2 ele diz aqui, irmãos, louvo, irmãos, porque vocês em tudo estão ouvindo a minha palavra. Mas quando você chega no 17, ele diz assim, nisto, bota aí meu filho, para eles observarem o 17. Nisto, porém, que eu vou dizer para vocês, eu não, vamos lá, bem forte, eu não vos, porque vocês se ajuntam, é para o quê? É para o pior e não para o... Escutem bem, olhem para cá. Há ajuntamento que Deus não está nele, irmão. Tem irmão que diz assim, aonde fala no nome de Deus eu estou dentro. Pois a macumba também fala. Você tem que entender que não é aonde tem nome de Deus, é aonde as coisas andam de acordo com a Bíblia, a santa e preciosa palavra de Deus. Aí Paulo diz, nisto eu não vos... Então Paulo não tem palavrinha, colher de chá, ele não tem papa, ele não tem chá, ele não tem doce, ele não tem Nutella, ele não tem creme, ele não tem nada docinho para essa igreja. Ele diz, eu não louvo vocês por isso. Em que, pastor? Aí nós vamos analisar. Quando nós atentamos para esse texto bíblico, isso aqui é tão sério, irmãos, que o apóstolo São Paulo estava dizendo que a igreja de Corinto estava pegando um ato solene, sagrado, e estava colocando em um ato vil, em um ato baixo, estava colocando esse ato sagrado em uma total perversão. Aquilo que era sagrado, aquilo que era santo, aquilo que era lindo, aquilo que era bonito, a igreja estava pervertendo, a igreja estava colocando lá embaixo. Veja bem, quando você lê o capítulo 11, você tem dois problemas. Era um problema de interpretação, aquela questão que Paulo diz, olha, da questão do véu, da questão do homem, a questão da ordem, a questão da submissão. Mas quando ele entra na segunda parte, ele diz, nisto eu não vos louvo. Por quê? Porque já eles estavam passando por cima das escrituras, eles não estavam valorizando o ensino de Jesus Cristo. Paulo, quando ele começa a ensinar essa parte, ele começa a mostrar para a igreja que a igreja ela não estava valorizando a palavra de Jesus. Veja bem, uma coisa é um irmão falhar porque ele não tem uma interpretação correta. Agora, outra coisa é pegar o que é sagrado, saber que é sagrado e perverter, macular,
desrespeitando a palavra de Deus. Ou seja, a Santa Ceia, que era para edificar, se tornou uma festa, que era espiritual, se tornou um ajuntamento para o pior. Deixa eu dizer mais ou menos para os irmãos como era que estava. Uma festa solene, social ou espiritual, passou a ser um ajuntamento social. Não era nem um ajuntamento religioso. Porque um ajuntamento religioso, há pessoas que temem os seus deuses e seus demônios. Tem reunião onde as pessoas vão para o terreiro, onde as pessoas vão adorar os seus ídolos, que eles têm respeito aos seus ídolos. Eles têm respeito aos seus deuses. Eu fui entrar numa mesquita lá em Suriname, e quando eu fui entrando, o rapaz disse: stop, tira os teus sapatos. Eu só pude entrar na mesquita sem os meus sapatos, a minha esposa sem a sandália dela, e lá dentro você não pode dar um pio. Por quê? Porque eles têm como sagrado. Vocês já observaram que as nossas coisas estão sendo avacalhadas? Os nossos cultos parecem mais shows do que adoração ao Cristo, ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo: vocês estão errados e eu não vos louvo. Eu não vos louvo nessa vossa atitude. Aí o apóstolo São Paulo prossegue: irmãos, olha os crentes que vão para a Santa Ceia. Não brinque com esse texto. Primeiro, crentes de partidos. Se vocês analisarem, heresias, que o próprio texto está dizendo, partidos, era cada um escolhendo. E quando chegava na festa, o irmão que era rico, o irmão que era poderoso, ele pegava a comida dele e botava na frente dele e dizia: vamos comer mais rápido, porque o pobre fulano de tal está para chegar e ele é um morto de fome. Não vamos deixar ele comer a nossa comida. O rico botava a comida de frente dele e comia. Paulo diz que quando chegava uma ocasião, tinha uns que ficavam com fome, e o que não ficava com fome, ele não chegava à reunião e não participava de nada. Por outro lado, os crentes que estavam de posses se embriagavam, se empanturravam, enchiam a barriga. Tudo isso num culto, meus irmãos. Tudo isso num culto de adoração a Deus. Alguns dizem era a festa agape ou a festa ágape. Alguns dizeram uma reunião, mas uma reunião social ou espiritual que se tornou social. Tem muitas reuniões que Jesus não está mais nela. Tem culto que parece mais uma festa de clube e reunião social do que adoração a Deus. Culto a Deus é quebrantamento, é lágrimas, é saber que tudo aqui está em torno dele e é para a glória dele. Só quem veio adorar ele, diga glória a Deus. Agora, na Santa Ceia, olha, partidos, diga comigo bem forte para não esquecer: partidos, dissensões, separações e abuso. Aí, irmão, era tanto abuso que essa festa, que era tão maravilhosa, se tornou uma festa de gula. Tem muito crente que está na igreja adorando a Deus e o bloco velho está na boca. É o tempo todinho com o bloco velho dizendo glória a Jesus. Glória a Jesus. Que culto teu é esse? Tem irmão que é o tempo todo no culto, mas é o dedinho no celular. Um dia desse eu estava numa convenção de pastores e eu sentei atrás e tinha um pastor que estava com o celular dentro da Bíblia e ele mexendo, olhando bota. Eu disse: meu Deus, o que esse homem veio fazer no culto? Olhando bota. Olhe para cá, Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor. Aqui é lugar de glória. Quem veio adorar a Deus? Aqui é lugar de adoração. Irmãos, a Santa Ceia é símbolo de sacrifício. A Santa Ceia é símbolo de amor. A Santa Ceia é símbolo de comunhão. Quando você vem ao culto da Santa Ceia, você sabe que o sacrifício de Jesus, ele atuou pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus criou uma comunhão com o Pai e comunhão com o próximo. E nós adoramos a Deus. Só quem tem comunhão aqui com o próximo. Eita,
a Deus. Pega na mão desse santo aí, dessa santa, e aperte ela e olhe para ele e diga assim: nós temos comunhão. Aqui nós temos comunhão. Diga com ele: você é da minha panela, eu sou da tua panela. Diz aí: você é do meu grupo, eu sou do teu grupo também. Diz aí: aqui não tem rico, aqui não tem pobre, aqui é todos cheios da glória de Deus pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz em Efésios 2, ele derrubou a parede da... Vamos lá, pregue comigo, ele derrubou a parede da... Então, o que é a Santa Ceia? Kevin Von Roser, ele diz que uma igreja que não tem Santa Ceia, ou que não cumpre as duas ordenanças, é como um país que não tem a sua bandeira. Uma igreja que não tem Santa Ceia, ela não tem história, porque a memória dela, olhem para cá, quando o crente entra pela porta daquele templo, ele já sai da casa dele dizendo: eu vou comemorar a memória do Cristo, mas do Cristo vivo, do Cristo vivo. Quem glorifica? Quem glorifica? Quem exalta o Cristo vivo? Mateus 28:6. Vocês estão buscando quem, mulher? Eles disseram: nós já sabemos, ele não está. Vamos lá, ele não está aqui. Grita: ele não está aqui. Porque ele já Aí observem bem, essa igreja, ela cometeu 3 atos errados contra a Santa Ceia. Primeiro, diga comigo para não esquecer: esta igreja, não brinque com isso aqui não, irmão, não brinque com isso aqui não, que isso aqui é sério. E eu vou já falar para vocês. Digam comigo: esta igreja banalizou o espiritual como uma festa comum. Tem muito irmão que chega aqui, aí o pastor, vamos cear, ele pega o chiclete, bota debaixo do banco e cola. Glória a Deus, aleluia, Jesus, dessa maneira. Ele canta o hino 39. Bendito seja o Cordeiro. Na maior facilidade, sem reverência nenhuma. Escutem que essa igreja, ela não sabia, observem bem, escutem bem, essa igreja aqui era da bagaceira, irmão. Essa igreja falava mal de Paulo, essa igreja levava os crentes para o tribunal, essa igreja era cheia de fuxico, essa igreja era cheia de contenda. Paulo lutou demais com esta igreja, mas ele aqui está no ápice. Ele diz assim: eu não aguento mais, eu não louvo vocês, porque vocês chegaram no cúmulo do absurdo. Olhe para cá, Deus não está interessado na festa e no ajuntamento quando não tem palavra dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Davi foi buscar a arca, tinha 30.000 pessoas. Aleluia, Jesus. Mas não teve reverência. Depois que ele aprendeu, era um passo, aí os homens cantavam. E os sacerdotes na frente. Aí era um passo com a arca, aí ele cantava. Aí todo mundo ia bem direitinho. As coisas de Deus não é na bagaceira não, meu irmão. Se tu chegar na igreja, hoje tem irmão que chega na igreja, tira o pé do chão, pula, 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 pula. Que negócio de pula? Você tem que entender que tem que ter reverência. Aqui não é show. Aqui você não vem para adorar homens. Você vem para adorar o Cristo que morreu. Levante a tua mão e diga comigo: porque Ele vive. Como é? Posso crer no amanhã, porque Ele vive. O quê? Temor não há. Então escute, olha para cá. Você não pode banalizar. Festa é festa, comer pipoca é comer pipoca, ir para churrasquinho é churrasquinho. Igreja é corpo de Cristo e o terreno é espiritual. Quem glorifica a Deus? Não pensa você, olha para cá, não entra no terreno só porque você pensa que é formado no Egito. Quando você vai para Êxodo 3, aí o Moisés já foi se aproximando de Deus e disse: epa, aqui não, stop, tu não está vendo a faixa aqui não? Não te chegues para cá, o lugar que tu está pisando é o quê? Eretz Kadosh, tira o sapato dos pés, porque aqui é o quê? Santa Ceia é terreno santo, não é do jeito que você quer. Primeiro, banalizaram, pegaram aquilo que era espiritual e transformaram em quê? Numa festinha normal.
Pegaram o que era sagrado. Não, isso aqui é que nem fazer arroz, é que nem fazer café. Isso aqui é que nem fazer um churrasquinho. Santa Ceia não é churrasco, rapaz. Aleluia, Tem muito crente que vem para a Santa Ceia e ele vem do jeito que ele quer. Vocês sabiam que antes de vir para a Santa Ceia, Paulo diz lá na tua casa, examine-se, pois, o homem a si. Você não vem adorar boneco de pau. Você não vem honrar qualquer homem. É uma festa na memória do Cristo que vive. Do Cristo que vive. A segunda coisa, transformaram a festa da ceia em uma igreja de bagunça. Eita, irmão, aqui tinha bagaceira. Quando chegava lá, era cada um na igreja. Eu não gosto de Paulo, eu gosto é de Pedro, eu gosto é de Apolo. E aí começou os partidos dentro da igreja. E aí Paulo diz, e eu quero dizer para vocês, é até bom, porque esses partidos têm que aparecer. Porque os sinceros, a gente vai identificar quem é sincero ou não é. Aleluia, Jesus. É assim ou não é? Verdade. Então olhe para cá, transformaram a igreja em um clube qualquer. Vocês podem observar, irmão, que a igreja, ela é o corpo de Cristo, meus irmãos. Não vamos brincar com a noiva do Cordeiro. Não transforme a igreja em panelinha, em grupinho, em curral eleitoral. Aqui é a igreja de Jesus Cristo. E a terceira coisa, começaram a humilhar, porque os ricos, os que tinham condição, coitados, os pobrezinhos quando chegavam, morto de fome, porque o irmão que era pobre, ele já queria chegar lá para pelo menos pegar um bandecozinho, uma coisinha que ele não comia na casa dele, deixa eu pegar. Mas o rico miserável, ele dizia, como ligeirando do João chegar, porque se o João chegar, aquilo é um morto de fome. É assim ou não é? Pronto, ele é um morto de fome, não vamos dar para ele não. E o que acontece? Aquela igreja, irmão, se tornou tão baixa. Olhem para mim aqui, irmãos, olhem para mim. Hoje tem igreja, eu não estou falando do corpo de Cristo, olhe para mim, mas tem igreja que ela é tão baixa que tem pessoas que não querem mais se congregar nela. Vocês sabiam dessa? De tantas pessoas rebaixarem os outros, é tanta fuxicadinha, é tanta historinha, é tanta coisinha. Tem irmã que entra, aí ela olha para a irmã, faça isso não. Eu louvo a Deus que aqui não tem. Mas uma irmã lá no Brasil disse para mim, pastor Osiel, eu era a pior macumbeira daqui de São Luís. Todo deputado e gente alta me procurava para fazer consulta. Um dia Jesus entrou na minha vida, ela me contando, pastor Osiel, e quando eu vim me congregar aqui nesta igreja, as meninazinhas iam correr no templo, aí quando elas vinham sentar na minha perna, a mãe corria e tomava. Uma vez eu vi uma mãe dizendo, não senta ali não, que ela é macumbeira. Aí ela diz, pastor, eu já sou liberta pelo sangue de Jesus. Vocês sabem o que é a pior coisa? É entrar aqui dentro e ser a igreja do Paulo, do Pedro ou do João. Quando você passar pelaquela porta, você já é lavado pelo sangue de Jesus. Entrou aqui dentro, não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem culto, é o corpo de Cristo. Nós somos um só povo. Quem é um só povo aí para adorar a Deus? Saiu daqui, se o irmão tiver um carrão, teu carrão só vale ali fora, meu irmão. Verdade. É assim. Entrou aqui, é doutor, porque tem até pastor. Lá na igreja, quando chega pessoa de autoridade, eu não bajulo ninguém, irmão. Eu nem bajulo, nem babo ninguém. Eu sou assim. Até para trabalhar na obra de Deus. Quando é culto administrativo, eu digo, o irmão está disposto a trabalhar esse ano? Eu não sei. Quer não? É tu e tu? Eu vou, pastor Zé, eu estou esse ano muito ocupado também, não quer não. Tu quer, irmã? Quero. Jesus não anda atrás de ninguém para adular. Ou tu entra ou tu não entra. Jesus não anda atrás disso. Tu pensa que Jesus está atrás de tu aqui para tu dar um glória a Deus forçado? Não, tu tem que entender que Ele é vivo. Tu tens que entender que Ele te deu vida. Quem tem vida dele aí? Só quem tem vida. Então observem bem, teu carro é dele, tua casa é dele. É assim ou não é? Coisa boa é um rico que abre as portas. Um dia desse o irmão foi me buscar, mas a minha esposa lá no aeroporto. Aí quando eu cheguei, ela disse assim, pastor, eu não lhe disse onde é que o senhor vai ficar hospedado. Eu disse, irmã, faz a hora que eu queria saber mesmo, mas eu não vou lhe botar no hotel. E aí eu disse, porque tem hora que eu quero orar, meditar. E aí eu disse, irmã, mas ela disse, eu quero que lá para casa. Era mais ou menos 1h30 da manhã. Ela mais o marido dela. E eu fui mais a minha esposa. Quando cheguei lá, meus irmãos, tinha uma mesa. A gente da alta, tudo ricão. E eu acho bom, assim. Aí quando ela botou a mesona, eu acho bom, irmão.
Irmão, ela botou uma mesa, que eu acho que nem o Barack Obama nunca botaram uma mesa daquele jeito para ele. Botaram uma mesa para mim, mas essa minha mulher, meu irmão, já era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Irmão, até a colher, para segurar a colher, tinha que botar força, de tão chique que a colher era. Aí eu disse, meu Deus do céu, bolo, eu nem conto quantos tipos de bolo. Eu disse, irmão, para quem é isso aqui? É só para o senhor. O esposo da Polícia Federal, ela, filha médica, só gente da alta. E aí pronto, é aquela mulher, e essa mulher ficou conversando. Pastor, aí na hora que eu ia botar um café, ela não deixava eu conversar. Tomar o café, ela conversando, pastor, me diga isso. Deixa eu tomar aqui, irmão, um pouquinho. Irmãos, quando foi 4 horas da manhã, eu ainda estava na mesa lá, conversando mais o marido e a irmã e a minha esposa. Aí quando foi de manhã cedinho, ela disse, o meu menino ainda quer conversar com o senhor. Aí o meninozinho agarrou no meu pé e foi fazer pergunta bíblica. Mas sabe o que eu achei importante? A casa dela, a mesa dela era para um homem de Deus. Olhe para cá, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser negro, pode ser branco. Entrou pelo sangue de Jesus, é corpo de Cristo. Somos um só povo, quem glorifica a Deus. Aqui não tem ninguém alto, aqui não tem ninguém rico. Aí pronto, é desse jeito. Um dia eu estava com 22 juízes lá na igreja. E aí eu botei lá, a minha esposa ajeitou e o pessoal tudo e ajeitou a mesa. Aí quando eles entraram, um juiz olhou para mim e disse assim, eu sinto um negócio diferente aqui, uma áurea. Eu disse, não é áurea não, doutor. E o que é isso? É a glória de Deus, senhor. Isso aí pois é negócio bom, pastor. Isso aqui é bom, rapaz. Irmão, olha para cá. Quando nós estamos em Cristo, vocês sabem por que muitos cultos não prestam hoje? Tem irmão que senta pertinho do outro aí e não dá um sorriso. Tem irmão que entra nessa igreja a cara mais ruim do mundo. Queridos irmãos, quem é lavado pelo sangue de Jesus tem alegria. Quem glorifica a Deus. Agora, prestem bem atenção. Banalizaram a Santa Ceia, mas o apóstolo São Paulo disse, eu não vos louvo. Aí ele vai entrar no pesado. É aqui agora que eu quero mostrar para vocês. Quando ele mostra tudo isso, Paulo vai dizer, queridos, atentem para uma coisa. Eu vou entregar para vocês o que eu recebi do... Ele não está dizendo, eu aprendi em livro, eu pesquisei na internet. Gálatas 1, 11 e 12, Paulo diz, o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homens. Eu recebi foi de Deus. Aleluia. Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Vocês sabem o que isto significa, igreja? Isto é o meu corpo. Ele estava dizendo, eu tomei a carne de vocês. Eu me encarnei como vocês. João 1,14, o verbo se fez carne. Mateus 1, 23, a virgem dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Jesus disse, Abraão queria ver o que vocês estão vendo, Jacó queria ver o que vocês estão vendo e não viram, mas bem-aventurados os olhos que me veem. Em memória de Cristo, é que agora nós valorizamos a encarnação dele. Ele foi partido pelos nossos pecados. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras. Quando você lê 1 Pedro 2, 24, levando sobre o seu próprio corpo os nossos pecados. E ele morreu de uma vez por todas, para que vivamos para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus pegou meus pecados, teus pecados, e colocou no corpo dele. Quando ele abre a boca e diz, isto é o meu. Então, qual é a memória? É que quando você está aqui, lembre-se disso, a memória é que o corpo dele se encarnou. Ele sendo Deus, foi ferido, foi moído para nos dar a vida eterna. Quando você olha para o texto, o Senhor Jesus pega o cálice, o diateque, e ele diz, este é o cálice da nova
aliança, a aliança da graça, a aliança que não vai ser mais sangue de novilhos, de bodes, de carneiro, não tem mais o cheiro do Velho Testamento, é o sangue de Cristo que está na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Queridos, vocês sabiam, valorize a Santa Ceia, porque foi o sangue de Jesus Cristo que perdoou os nossos pecados. Quando você lê Mateus 26, 28, o Senhor Jesus, ele deixa isso bem claro. Hebreus 9, 22, quase todas as coisas se purificaram pelo sangue, mas sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Levante a mão para o céu. Mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Jesus. Coloque a sua mão aqui e diga: eu sou lavado pelo sangue. Diga: eu sou comprado pelo sangue. 1 Coríntios 6, Paulo diz no 19 e 20, foste comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Mas escutem agora, vamos lá. Quando Paulo trata do assunto, agora ele vai entrar no mais pesado. Ele chega e diz: vocês estão banalizando, vocês estão ridicularizando, vocês estão tratando algo solene, como se fosse uma coisa qualquer. Aí ele vai para o mais pesado. Ele diz da seguinte maneira: porque o que come e bebe, como? Indigna. Vamos lá, o que come e bebe? E o vosso pastor gosta demais do grego, anaxios. Quando você olha para essa palavra, maneira indigna. Eu vi uma pessoa dizendo da seguinte maneira: o que ele disse? Disse assim: olha, quando você vem para ser, você é um pecador, mas Jesus te entende. Não leve essa passagem para esse lado. Aqui era uma igreja que não estava valorizando Jesus em nada, gente. Essa igreja aqui, ela não estava valorizando a Santa Ceia. Quando você pega o verbo diacrino, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer, aqui é filmado, não é, irmão? É filmado, tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que eu vou falar aqui agora. Tem muita gente dizendo que qualquer pessoa pode participar da Santa Ceia. Não é verdade. Escuta o que eu vou dizer aqui agora. Como é filmado, agora eu vou dizer. Palavras do pastor Ziel e pela Bíblia. O verbo diacrino quer dizer julgar bem, avaliar bem, perceber bem. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quem sabe o valor do corpo de Cristo, que é a igreja, não bota bagaceira nela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os senhores entenderam isso agora? Aleluia. Quem foi que comprou a igreja? Vamos lá, diga bem forte. Quem comprou a igreja? Jesus. Quem deu a vida pela igreja? Jesus. Quem é que conhece a dimensão espiritual da igreja? Jesus. Mas também, quem é que conhece mais? O pastor conhece a dimensão da igreja? Sim ou não? Sim. Agora ouçam bem, esse verbo grego aqui, diacrino, o pastor sabe de quem é a igreja? Sim ou não? Sim. Sabe o valor da igreja? Sim. Sabe o preço da igreja? Sim. Sabe que a igreja não é dele? Sim. E o que ele quer botar coisa na igreja? Olhe para cá. Se um católico ou se uma pessoa qualquer entra aqui no templo e o irmão vai passando com uma bandeja, aí eles dizem, pode participar. Escutem bem, aquela pessoa sabe o valor do corpo de Cristo? Não. Vamos lá, sabe? Não. Ele sabe julgar o valor do corpo de Cristo? Não. Agora olha para cá, um irmão que está em adultério, ele sabe qual é o valor do corpo de Cristo? Não. Sabe? Ele não era crente? Ele não tinha fé? Agora ele sabe que ele não pode beber porque ele está como? Em pecado. Vocês entenderam? Quer ver o mais pesado? Aqui tem um juízo. Eu não sou como muitos teólogos americanos que vão dizer que essas pessoas aqui morreram e foram para o céu. Porque Paulo diz, por causa disto, há muitos vós, dentre vós que já estão o quê? Mortos e outros como? Doentes. Eles dizem que as pessoas que morreram, o Senhor não deu o privilégio para viver e levou para a eternidade. Céu não é lugar de crente ruim, meu irmão.
Glória a Deus, aleluia. Um dia eu debatendo mais um rapaz, aí nunca mais eu entrei nisso. Ele disse, Ananias e Safira foi para o céu. Eu disse, só se for o teu. Ele disse, mas foram para o céu. Aí o que ele diz? O Senhor tirou o direito deles viverem, não deu o direito de se arrependerem. Prestem bem atenção, eles tinham o Espírito Santo, tinham a verdade, tinham a Bíblia, e a palavra diz que nenhum mentiroso entra no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Se o Ananias e a Safira estiver no céu, quando eu chegar lá, que o casalzinho mentiroso, irmão. Se os dois foram para o céu, pois eu não sei mais de nada. Agora olhem para cá. Quando Paulo diz, observem bem, irmãos, olha a seriedade. Paulo disse, vocês não querem o julgamento de Deus. Olha para cá. Isso aqui é lindo. Olha, o irmão que trabalha muito bem. Veja o verso 31. Se vocês não querem o julgamento de Deus, olha o que ele diz. Por que vocês não se julgam vocês mesmos? Por que você não se avalia você mesmo? Eu estou bem com Deus? Eu estou levando a sério as coisas de Deus? Eu estou em comunhão com o Senhor? Escuta, igreja, ceia não é festa social, ceia não é festa de elite, ceia não é festa para esnobar uma boa organização, ceia é o culto para você chorar e relembrar o passado e o futuro. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. Quando você entra no culto da Santa Ceia, quem tem Deus na vida já entra chorando, já entra quebrantado. Obrigado, Senhor. Eu não merecia, eu não era digno, mas eu estou aqui pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu não tinha esse direito, mas agora eu recebi esse direito pelo sangue de Jesus. Então eu finalizo dizendo o seguinte: em memória de mim, diga comigo, em memória de mim, o corpo dele foi partido por nós. Diga comigo, em memória de mim, o sangue dele me colocou na nova aliança. Oh, coisa boa, diga comigo, em memória dele, eu sou testemunha viva dele na Santa Ceia. A ceia, ela descortina o passado, mostra quem você era, mas a ceia, ela descortina o futuro. Aleluia. João 14, 1:3. Não se turbe o vosso, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei para que onde eu estiver. Varões galileus, ato 11. Por que vocês estão olhando assim para as alturas? Este Jesus, como vocês viram ele subir, ele também há de descer. Quando você observa, escute bem, 1 Tessalonicenses 4,16, o que diz claramente? Ao toque da trombeta, ao alarido, a voz do arcanjo, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós vivos seremos transformados e subiremos ao Senhor. Agora quer saber de uma coisa? Olha o nosso futuro. Mateus 26, 29. Eu desejei beber com vocês aqui, mas digo-vos que desde esta hora, daquele dia em que eu beba de novo com vocês no reino de meu, nós vamos chegar lá. Oh, glória a Deus. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Oh, igreja, vale a pena ser crente, vale a pena valorizar o sacrifício de Jesus. Só quem é lavado pelo sangue, levante a mão. Querido Deus, Pai Celestial, te agradecemos pela vida de cada irmão aqui. Oh, meu Deus, lavados pelo teu sangue, comprados pelo teu sangue, e que sabem o valor desta santa ceia. E nós estamos aqui em memória, sabendo que o nosso Cristo é vivo, nosso Cristo é poderoso, nosso Cristo é eterno.
e perdoou os nossos pecados. Abençoa a tua igreja. E que cada crente aqui continue firme, aguardando o dia que nós vamos cear na cidade santa, nas mansões celestiais, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.